Vamos orar. Senhor, a gente quer te agradecer por essa manhã, Pai, e dar continuidade ao nosso louvor, Pai, através da Tua palavra. Abre o nosso coração, todo o nosso entendimento, Pai, que a palavra entre pela mente e desça o coração, Senhor. Que tudo seja para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Bom, dando continuidade à nossa série das 9 marcas da igreja, hoje é a marca 6, embora a gente alterou algumas ordens. A primeira foi a introdução ao estudo, a segunda daí entra nas marcas propriamente ditas, foi pregação expositiva, a 2 teologia bíblica, 3 evangelho, 4 conversão, 5 evangelização, 7 disciplina, 8 discipulado. Hoje a gente vem para 6, que fala sobre a membresia ou rol de membros de uma igreja saudável. Então aí, bem-vinda a Rebequinha já. Bom, então vamos começar o estudo, tá? Imagina uma igreja de 3.000 membros com uma frequência regular de apenas 600. Temos que, infelizmente, muitos pastores evangélicos hoje se orgulham mais da membresia declarada do que se incomodam com a baixa frequência. De acordo com um recente estudo da Convenção Batista do Sul, isso é normal nas igrejas da denominação. A Igreja Batista do Sul típica, ela tem 233 membros, com 70 pessoas no culto dominical matutino. Será que a nossa igreja está em melhor estado? Bom, a nossa está porque a gente tem 100% de membro, né? Não é efetivo. Membros descompromissados confundem tanto os verdadeiros membros quanto os não cristãos sobre o que significa ser cristão. E os membros ativos não fazem nenhum bem aos voluntariamente inativos quando lhes permitem permanecer como membros da igreja, porque a membresia é um endosso corporativo da igreja quanto à salvação de uma pessoa. Mais uma vez, isso deve ser claramente entendido. A membresia é uma igreja e o testemunho corporativo daquela igreja quanto à salvação do membro individual. Ser membro de uma igreja significa ser incorporado de forma prática no corpo de Cristo. Significa viajarmos juntos como estrangeiros e peregrinos neste mundo enquanto caminhamos rumo ao nosso lar celestial. Esse é um trecho do capítulo sobre a membresia das 9 marcas do Mark Dever. E assim, a gente vê aqui mesmo em Campinas, quantas igrejas têm muitos membros e quantos realmente são membros ativos dentro do corpo. E desses membros ativos, o que eles fazem para melhorar o corpo daqueles que realmente estão na igreja e não fazem nada. Aliás, pelo contrário, acabam envergonhando o nome da igreja e, consequentemente, o nome de Cristo. Queria começar a parte 1, dividir em 4 partes esse estudo. A primeira parte é um corpo ajustado no verdadeiro amor. Atos 4, 32, 34. Atos 4, 32 a 34. E era um só coração e a alma da multidão dos que criam. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas de todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E todos eles haviam abundante graça. 34. Não havia, pois, entre eles nenhum necessitado. Vou parar aqui, não vou dar continuidade ao versículo. Talvez eu acho que essa seja uma das melhores passagens para retratar a igreja primitiva.
Não que a igreja primitiva era perfeita, ela estava longe da perfeição, como a nossa, e nem os seus membros eram melhores que a gente. Mas talvez eles tinham uma diferença, algo que nós não temos, essa disponibilidade de estar junto. A igreja hoje, a gente vive numa vida atribulada, muito trabalho, muitas atividades em casa, e acaba não dando entendendo a verdadeira dimensão do que é o corpo de Cristo. Talvez seja essa a diferença. Será que é possível viver dessa maneira hoje, como a igreja de Atos? Viver em comunidade ou unidade não é uma tarefa fácil. Há inúmeras questões envolvidas. Nível cultural, intelectual, tipo de educação, origem familiar, forma de pensamento, linha teológica e por aí vai. Não precisam responder, mas todos concordam com isso que eu falei? Se concorda, eu creio que seja melhor, é necessário reavaliar o pensamento sobre o assunto. Embora a diferença exista, ela pode existir em qualquer parte da sociedade, mas ela não pode ser relevante no convívio da igreja, no corpo de Cristo, porque senão a gente não forma um corpo. Todos somos pecadores e todos carecemos da graça de Jesus. Ou seja, as diferenças culturais, teológicas, educacionais, elas não devem ser relevantes dentro da igreja. Elas não são relevantes, porque todos nós somos pecadores e todos carecemos da graça do Senhor. Entenda que para refletir a glória do Senhor, a igreja deve ter membros que glorifiquem a Deus no seu modo de viver. A igreja do primeiro e do segundo século era conhecida pelo bom testemunho que davam. Os próprios romanos, embora não concordassem com o evangelho, sempre admitiam que havia diferença no modo de vida dos cristãos. Ou seja, os próprios inimigos do evangelho admitiam que o cristianismo, que os membros da igreja davam um bom testemunho. Como foi citado anteriormente, todos somos pecadores e necessitamos da graça de Cristo. Portanto, não há sentido em não vivermos como um só povo. Quando aqui é um só povo, é a Solidel Glória, é a Batista, ali a 100 metros da gente, a igreja de Indaiatuba, é a igreja universal, não a IURD, a igreja universal de Deus, a igreja invisível. Paulo, na carta de Filemon, nos expõe de forma graciosa de como deve ser o amor, o nosso amor com os nossos membros, nossos irmãos, independente da nossa atitude, origem, nível intelectual e etc., como eu citei acima. Então, se vocês puderem abrir em Filemon 1:9-16. O sermão ele vai ser curto, não tem muito. Depois de Hebreus. Filemon 1:9-16. 1:9-16. Vai ficar todo mundo bom, cara. Todo mundo vai abrir rapidinho. O último que abrir não vai ganhar estrelinha. Isso era a escola dominical, cara. Vamos lá? Prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você tivesse o de volta.
para sempre. Não mais como um escravo, mas acima de escravo, como um irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto cristão. Aqui Paulo, a carta de Filemon, eu acho que é fantástico. Aqui Paulo, ele pede ao amigo Filemon, né? O Filemon era um homem muito rico, que perdoasse o escravo fujão Onésimo, né? No texto, se vocês observarem, Paulo afirma que antes de se converter, Onésimo era um servo inútil, né? Mas agora, como crente, ele é útil para Paulo e para Filemon. Eu não vou entrar na questão social sobre a questão de ser escravo ou não. Isso era uma forma econômica que eles viviam. Eu acho que não cabe a gente discutir isso agora. Mas é antagônico, e talvez os romanos, a cultura grega não entendesse a profundidade do cristianismo. Um comerciante rico como Filemon, né? Imagina na igrejinha que eles se reuniam todo domingo, de manhã, às 10 horas da manhã. Os banquinhos, tava Filemon, um governador de repente, um outro empresário, uns 4, 5 escravos, outro uma lavadeira, um pescador, né? Pessoas distintas, níveis sociais totalmente distintos, intelectuais distintos, mas o que? Eles viviam, né? Rico, pobre, escravo, todos juntos louvando ao Senhor. Imagina qual era o choque de um romano ao ver isso. Que loucura é essa? Entendeu? E é mais loucura ainda se você pensar no Brasil escravocrata, no sistema escravocrata, um senhor de terra sentado do lado do escravo dele chamando de irmão. Isso é loucura, né? Mas eles viviam juntos louvando ao Senhor em harmonia, né? Isso é a igreja de Cristo. A palavra eclésia, ela significa ajuntamento popular, a palavra grega eclésia, ou assembleias da antiga Grécia, onde era o local onde os magistrados eles decidiam a vida política do cidadão, né? No Novo Testamento essa palavra ganha um novo sentido, o de congregação local ou comunidade, né, vamos dizer, dos redimidos. A igreja invisível e universal, de novo, não é híbrida. A eclésia ou a igreja é um povo, não um lugar, uma estatística, diferente do que a gente vê hoje. Hoje denomina, o nome igreja acaba meio sendo ligado a denominações, a facções, né? E dentro dessas facções eles se vangloriam, como a gente viu no início na introdução, a quantidade de membros que uma igreja tem, né? Então ela não é uma estatística. A igreja é um corpo formado pelo sacrifício vicário de Cristo, ou seja, ele nos substituiu dentro desse sacrifício. Portanto, é nossa obrigação zelar uns pelos outros de forma prática. Mas como fazer isso de forma prática? Eu coloquei algumas sugestões. Creio que o primeiro seja orar e pedir para o Senhor que dê um bom entendimento sobre o assunto, né? Tem coisas, às vezes, que a gente precisa, há uma resistência maior, cada um tem um temperamento, somos pessoas diferentes. Lembrar de praticar coisas simples do nosso dia a dia, como ser gentil, demonstrar interesse na vida do outro irmão, sabendo seus limites, porque de repente aquele irmão não quer falar muito, não quer abrir muito sobre a vida dele, então não adianta insistir. Então saber, sem forçar a barra, ter lealdade aos seus companheiros, ou seja, aos seus irmãos da igreja, né? Ter paciência com os erros, procurar estabelecer um vínculo de amizade sincero, lembrando que a amizade ela cresce com o tempo, né? Amizade não é assim, eu conheci hoje, não sei lá, como qualquer reality show, você chega, o cara convive uma semana com uma pessoa e fala, pô, você é meu irmão.
Não, a amizade cresce com o tempo. Né? Então você conhece a pessoa hoje, você vai convivendo, você vai conhecendo os defeitos da pessoa, você vai ali. Né? E nem sempre, isso é uma opinião bem pessoal, amigo não é aquele que concorda com você o tempo todo. Pelo contrário, é aquele que te chama atenção, aquele que mostra seus erros. Entendeu? E é muito mais duro ser chamado a atenção por um amigo do que um desconhecido. Quero finalizar esse tópico com 1 Coríntios 12, 25 a 28. Vamos lá. 1 Coríntios 12, 25 a 28. A fim que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro do corpo. Ou seja, é dessa maneira que os membros, ou o rol de membros na igreja, devem viver, graça e amor. Ou seja, se preocupando, zelando, cuidando, né? Sofrendo junto, se alegrando junto. É assim que o Senhor pede que a igreja seja, Ele ordena que a igreja seja. O segundo ponto é um corpo ajustado no trabalho. 1 Coríntios ainda, 12, no mesmo capítulo, 19 e 20. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. Nesse capítulo, Paulo ele desenvolve toda uma metáfora comparando a membresia de uma igreja com os órgãos, né, e as respectivas funções do seu corpo. Como sabemos, tudo deve ser muito bem ajustado. Né? Não adianta. Obrigado. Que sejamos saudáveis. O ano passado, em janeiro ainda, estava doente. Eu peguei uma doença que pouca gente ouviu, peluche. E é uma bactéria que fica na garganta. Ou seja, só minha garganta estava ruim, cara. O resto estava tudo bom. Mas era só o que me fez emagrecer, acho que uns 12 quilos, porque eu não conseguia comer e tossia. Dava uma série de tosse, 15 a 20 tosses, desmaiava, voltava, respirava, depois começava de novo. Karina, nossa, coitada. Meu irmão teve que me cuidar de mim, cara. Sabe? Então, ou seja, um membro, só uma coisa estava complicando todo o meu corpo. Né? Então, e como sabemos, tudo deve ser ajustado. Ou seja, a garganta ficou boa, todo o resto, eu voltei a trabalhar, parei de tossir. Fui trabalhar, quando eu voltei a trabalhar ainda estava tossindo um pouco, mas era resquício, a bactéria já estava morta. A minha voz demorou uns 6 meses para voltar ao normal, às vezes ainda falha. Né? Mas, ou seja, algo simples, que é uma doença quase extinta, e ninguém descobriu o que era. Quase me deixou todo o meu corpo complicado. Então, assim, eu estou falando isso porque todo membro ele tem a responsabilidade. Né? Ou seja, quando um membro não faz a sua parte, o que acontece? É certo que um membro que não trabalha para o corpo, ele dá trabalho ao corpo. Se compararmos a igreja com um edifício, logo concluímos que somos os tijolos dessa construção. E se a igreja é uma família da fé, somos partes dessa família.
Se somos cristãos, somos membros de uma igreja, da Igreja do Senhor, que se reúne visivelmente em um local, ou seja, nós somos membros da Igreja invisível do Senhor, a gente está aqui reunido todo domingo, entendeu? E assim, a gente tem que manter a boa convivência uns pelos outros. Os membros ativos não fazem nenhum bem aos membros inativos, quando lhes permitem que continuem sendo membros de uma igreja local. Devemos ter cuidado com o falso entendimento, o falso sentimento de que estamos ajudando, amando, ao deixarmos pessoas sem posicionamento fazer parte do nosso hall de membros, pois basta um pouco de fermento para fermentar toda a massa. Não é o nosso caso, né? Mas, ou seja, se começa a frequentar uma pessoa que de repente não há posicionamento nenhum, começa a dar mau testemunho do Evangelho, o que a gente vai fazer com essa pessoa? Conrad Mabui é um pastor batista reformado da Zâmbia. Ele é chamado Spurgeon africano. Diz o seguinte: todo crente deveria ser membro ativo de uma igreja. Se você é culpado desse tipo de atitude em relação à igreja, deve parar. Precisa tornar-se membro de uma igreja local e fazer que sua membresia seja significativa. Muitos crentes vão à igreja da mesma maneira que vão aos correios. Não sabem quem abriu a agência, quem a limpou, não se importam com quem mais ali está, exceto o funcionário do balcão. Tudo o que desejam é enviar a sua correspondência e ir embora. Nem mesmo se interessam em olhar rapidamente para outras pessoas que estão na fila, a menos que alguém lhes chame pelo nome. Se isso acontece, então, se voltam e conversam um pouco com aquela pessoa. Isso é o que acontece com muitos crentes. Tudo o que lhes interessa é desfrutar do culto, do pastor e da sua mensagem. Não sabem quem abriu o templo, quem o varreu, quem colocou os inários no banco e etc. Tudo o que desejam é ouvir o sermão e desaparecer, voltando para casa. Este é o motivo porque a sua membresia a uma igreja não pode consistir apenas de um registro formal no hall de membros. Precisa ser expressa em envolvimento prático em toda a vida da igreja. Torne-se semelhante a um filho que se envolve positivamente com as tarefas do lar. Você é um verdadeiro membro da igreja? Se não, acabe com essa atitude imediatamente. Se é membro de uma igreja, você é responsável? Existe uma diferença real entre você e os visitantes? Pense sobre os membros da sua igreja. Você os conhece? Está orando e se interessando por eles, a fim de ajudá-los em suas necessidades? Torne-se agora um responsável membro da sua igreja. Cristo é o pastor de um rebanho, não de ovelhas isoladas e individualistas. É sério isso. O corpo não é um só membro, mas muitos. Não há como se contentar consigo mesmo e não estar próximo do inferno. Essa é a advertência. Esse é o texto que ele desenvolve sobre essa questão de membresia. É algo complexo. Quanto tempo eu não ia para a igreja? Eu e a Cá, a gente ficou 6 anos numa igreja de Campinas. Era como sessão de cinema. A gente entrava, ouvia o culto, saía. Olha, eu sou uma pessoa de fácil amizade fácil. Se eu falar para vocês que eu não conheço ninguém daquela igreja, ninguém, não fiz amizade com ninguém. E era detestável quando, por exemplo, no louvor falava assim: abraça o irmão que está do seu lado. Aí você olhava e falava: nem conheço esse cidadão, cara. Aí você cumprimenta. Mas é muito estranho, realmente, assim. Hoje eu não consigo entender um crente participar de uma igreja e não ter pelo menos feito um amigo. Ou conviver mais com uma pessoa, já que a amizade depende de convívio. Então,
Hoje eu reflito muito sobre isso, sabe? E eu agradeço a Deus por estar aqui. Isso é uma igreja onde que a gente convive de uma certa maneira, todos são amigos. Né? Alguns começando uma amizade, outros já uma amizade há muito mais tempo, mas todos vivemos realmente uma harmonia. O terceiro ponto, um só corpo no Senhor. Isso aqui eu queria fazer mais ou menos uma comparação entre o tipo de membro da igreja do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Qual era a responsabilidade, né, vamos chamar de rol de membros, da igreja do Antigo Testamento? De uma forma simples, bastava cumprir a lei, apresentar os sacrifícios de forma fiel e obedecer o sacerdote. A vida da igreja basicamente era nesses 3 períodos. Havia algumas variações e tal, mas em suma era isso aqui. O problema de obedecer o sacerdote é que quando ele se desviava, o povo todo pecava. Como vemos na advertência do Senhor em Oséias 4, 6 e 7. Versículos 6 e 7. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento, uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento. Eu também os rejeito, como meus sacerdotes, uma vez que vocês ignoraram a lei do seu povo. Eu também ignorarei seus filhos. Quanto mais aumentaram os sacerdotes, mais eles pecaram contra mim. Trocaram a glória deles por algo vergonhoso. Agora em Efésios 4:11, Efésios capítulo 4, versículo 11 a 13, a gente vê a diferença, né, da responsabilidade. O que Jesus faz é o que? Ele revoluciona o sistema. Ele distribui. O que era a responsabilidade de um, ele pulveriza, ele passa para todos nós. Versículo 4, capítulo 4, versículo 11 e 13. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, ou seja, todos, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade na fé e do conhecimento do Filho de Deus, e que cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ou seja, alguns foram escolhidos para funções específicas, mas todos nós temos a responsabilidade no corpo de Cristo. Se traçarmos um paralelo entre essas duas passagens, Oséias 4 e Efésios 4, vemos de forma clara a mudança da responsabilidade do crente. Mas independente se temos uma função específica na igreja, saliento que todos devem ajudar na proclamação das boas novas de Cristo. Por isso é que nós somos ajuntados. A igreja, ela existe exatamente para isso. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 a 12. Primeira Pedro 2,
Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amados, insisto, que como estrangeiros e peregrinos desse mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo que eles o acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Ou seja, está aqui o real motivo da igreja. Partindo para a conclusão, quero elencar alguns itens que podem nos ajudar nessa reflexão e como podemos nos tornar membros cada vez saudáveis e ajudar uns aos outros. Então, primeiro, devemos nos encorajar nas lutas e dificuldades. Devemos amar nossos irmãos de forma prática e não apenas com palavras. Hebreus 10, versículos 24 e 25. Pode ir? E consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor das boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Item 2. Devemos vir à igreja com alegria e amor. Devemos ser piedosos e misericordiosos. Devemos ter diálogo uns com os outros. 1 Coríntios 14, 12. Assim acontece com vocês, vistos que estão ansiosos por terem dons espirituais. Procurem crescer naqueles que trazem edificação na igreja, ou seja, amor. Item 3. Devemos ser exemplo de conduta para a glória do Senhor. Mateus 5, versículo 16. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Item 4, e último, e não menos importante, devemos mostrar um cristianismo verdadeiro e que Cristo é quem nos une. Efésios 5, 23. Efésios 5, 23. Pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, no qual ele é o Salvador. Ou seja, ele nos salvou, ele nos uniu, e é assim que a gente deve aguardar até
até o retorno dele. Eu quero finalizar esse estudo citando novamente o Conrad Mabille, o Spurgeon africano. Não, mas é verdade, ele é conhecido como Spurgeon africano. Todo crente deveria ser membro ativo da sua igreja. Se você é culpado desse tipo de atitude em relação à igreja, deve parar. Precisa tornar-se um membro de uma igreja local e fazer parte da sua membresia, fazer com que a sua membresia seja significativa. Então, assim, que a nossa oração seja que a membresia, né, já que a gente tem 100% de presença e de todos são ativos, entenda que essa é a unidade que o Senhor quer para a igreja dele. E isso glorifica o seu nome. Vamos orar? Senhor, Pai, a gente quer te agradecer, Pai, por esse tempo que a gente teve, embora um sermão curto, mas que o Senhor mostra como deve ser a membresia, algo direto, Pai, que a nossa oração seja uns pelos outros, Pai, cuidando, zelando do Teu nome, Pai, através das nossas atitudes, Pai. Nos derrama, Pai, amor nos nossos corações, Pai, às vezes com tanta coisa para fazer é difícil a gente, às vezes até lembrar, Pai, mas a gente pede perdão por isso e pede, Pai, que o Senhor venha estar realmente derramando graça, Pai, para que a gente conviva em amor e que a gente dê o bom exemplo, Pai, que o Senhor pede. Que seja uma membresia unida, Pai, amiga, que seja, Pai, fiel à Tua palavra, Pai. Guarda cada um no caminho de volta, na casa, guarda durante a semana, Pai, zela os corações, Pai. Em nome de Jesus, a gente te honra, Pai, não só com palavras, mas com atitudes também, Pai. Em nome de Jesus, amém. Que lindo.